Boa tarde, gente. Então, essa aula, ela depende que vocês tenham assistido a aula que eu enviei para vocês em relação à separação de misturas, que está lá no Etapa Link. Então, quem não assistiu essa aula, que está no Etapa Link, assista antes de ver essa aula sobre separação de misturas, onde a minha abordagem é uma abordagem onde vocês já sabem o processo de separação de misturas. Eu vou só utilizar um recurso, um recurso que serve apenas para organizar o raciocínio, que são colocar a informação na forma de organograma. Tá bom, gente? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é um organograma? É uma maneira onde eu vou colocar a minha informação em caixinhas. Eu vou linkando as caixinhas em outras caixinhas, onde eu consigo, de forma um pouco mais didática, um pouco mais visível, enxergar esse processo de separação. Então, por exemplo, eu tenho uma mistura qualquer e eu quero saber como que eu procedi para pegar essa mistura e separar em duas substâncias puras. Então, o que liga essas caixinhas onde eu tenho informação em relação à mistura, onde eu tenho em relação à substância pura, eu vou ligar por essas setas e nessa seta eu vou falar qual foi o procedimento que eu utilizei para separar essa mistura. Tá bom, gente? Então, um exemplo bem simples. Vamos supor que eu tenho uma mistura inicial e essa mistura inicial é areia e sal de cozinha. Tá? Nosso sal de cozinha, a maior parte dele é NaCl. Lembrando que a areia ela é uma substância formada principalmente por óxido de silício e não é solúvel em água, mas vamos chamar de areia. E o NaCl é uma substância bem solúvel em água. Bom, então minha mistura inicial, areia e NaCl. Minha primeira caixinha eu coloquei qual a minha mistura inicial. O que eu posso fazer? Qual seria o primeiro procedimento para começar a separar essa mistura areia e NaCl? Então eu tenho um frasco único e eu quero separar a areia do NaCl. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é adicionar água. Por quê? Adicionando água, eu vou ter a dissolução do NaCl, já que ele é solúvel em água, e como a areia não é solúvel em água e tem uma densidade maior do que a água, a tendência da areia é decantar. Então, o que eu vou observar é uma mistura ainda maior, que é areia, NaCl e água, mas agora com uma mistura um pouco mais visível, uma mistura heterogênea, mas bem mais visível. Por quê? Inicialmente eu tinha um sistema sal e areia, onde visivelmente eu não conseguia nem identificar quem era sal e quem era areia. Agora eu tenho um sistema, depois que eu adicionei água, um sistema heterogêneo, onde a areia está no fundo, então a areia decantou, e eu tenho um outro sistema que é água e sal. Agora sim, o que eu posso fazer para separar, para começar a separar o NaCl da água? Por uma filtração, quem passa pelo papel de filtro? A água. A água e quem está dissolvido na água. Então, eu consigo separar a areia do NaCl e da água. Então, o processo de filtração é um processo bem simples, bem cotidiano, né? Eu tenho um papel de filtro. Esse papel de filtro ele tem uma porosidade e essa porosidade permite a passagem de moléculas de água. E quem estiver solúvel em água. Então, quem vai passar pelo papel de filtro? O NaCl e a água. Quem vai ficar retido no papel de filtro? A areia. Então, eu comecei a separar a mistura, porque agora eu tenho em um recipiente, que é no papel de filtro, a areia, e eu tenho dentro desse Erlenmeyer NaCl e água. Gente, a água não fazia parte da mistura inicial. Então, eu utilizei a água como recurso para separar o sal da areia. Então, eu posso simplesmente, no final, evaporar essa água e eu fico só com NaCl. Tá? Então, aqueci essa mistura água-NaCl
como o ponto de ebulição da água é muito menor do que o ponto de ebulição do NaCl. Pra vocês terem uma ideia, o ponto de ebulição da água é 100 graus, vocês sabem. O ponto de fusão do NaCl é 800 graus. Então chega a 100 graus e ainda está muito longe de chegar na temperatura onde eu consigo transformar o NaCl sólido em NaCl líquido. Então, evaporo, eu tenho no final só o NaCl. Então, o que eu tenho que observar no meu organograma? No final do organograma, eu tenho que conseguir observar a quantidade de substâncias que formavam a mistura inicial em caixinhas separadas. Então, eu tinha inicialmente dois materiais, areia e NaCl. No final, eu tenho areia em uma caixinha separada, NaCl em outra caixinha separada. Tá? Então, não é difícil e é o procedimento mais utilizado, por exemplo, em questões de vestibular. Tem muito organograma representando separação de misturas. Vamos pegar um outro exemplo. Nesse exemplo agora, a água ela faz parte do componente inicial. Então tem a mesma mistura, areia e sal de cozinha, só que agora a água faz parte da mistura inicial. Como que eu poderia explicar isso? Tipo, eu tenho um local onde não tem água potável. A única água disponível é a água do mar. Então eu preciso tornar essa água potável. Como que eu torno ela potável? Tirando o sal que está dissolvido nessa água. Mas certamente quando eu pegar essa água, ela vai vir com algumas partículas de areia. Então, qual seria a minha mistura inicial? Água, NaCl e areia. Então, quando eu tenho uma mistura heterogênea, no caso homogênea, água, NaCl, e heterogênea em relação à areia, o primeiro procedimento que eu vou fazer é transformar essa mistura heterogênea numa mistura homogênea. Como que eu faço isso? Tirando inicialmente a areia. Então, filtrando esse sistema, eu consigo retirar a areia e eu tenho uma mistura agora que é água NaCl. Vamos lá. No exemplo anterior, a água ela só entrou para poder tornar possível a separação entre a areia e o NaCl. Nesse exemplo, a água faz parte da mistura. Então, eu não posso descartar a água, eu não posso simplesmente evaporar a água. Então, eu tenho que conseguir recolher essa água. O procedimento utilizado para isso é uma destilação simples, tá? Eu vou explicar o que destilação é essa. Mas nessa destilação simples, eu vou conseguir separar o NaCl da água. Então, esse é o organograma que representa essa separação de misturas. Novamente, na mistura inicial, 3 componentes. E agora eu consigo encontrar cada componente num quadradinho separado. Isso significa conseguir separar em recipientes separados. Tá? Vamos falar um pouco mais dessa destilação simples. Na próxima aula, eu falo sobre a destilação fracionada, tá, gente? A apostila 2, ela apresenta só separações de misturas heterogêneas. Mas eu já antecipei, já estou falando de misturas heterogêneas e homogêneas, tá? Dando utilidade maior. Ó, a destilação simples é um procedimento muito, muito tranquilo. Eu tenho nesse balão de fundo redondo a minha mistura inicial, que é NaCl e água. Né? Só lembrando, eu sei que a água tem um ponto de ebulição de 100 graus e o meu NaCl tem um ponto de fusão de 800 graus. Então, se eu aquecer essa mistura, quem vira vapor? Aonde ocorre mudança de estado físico? Na água. O NaCl, como tem um ponto de ebulição altíssimo, dado o ponto de fusão, então eu chamo de destilação simples, porque eu não tenho preocupação com a minha mistura. Porque nessa mistura entre água e NaCl, só a água muda o estado físico. O NaCl, não. Então, aqueci a minha mistura. Eu tenho a formação da água líquida em água, vapor.
né? Como todo vapor tende a ocupar todo o espaço que lhe é oferecido, eu coloquei um termômetro aqui, mas ele não vai ter muita importância na minha destilação simples, porque, novamente, nessa mistura água NaCl, eu tenho certeza que só quem passa por estado líquido é a água, não o NaCl. Então, eu tenho vapor d'água. A característica do vapor d'água é ocupar todo o espaço que lhe é oferecido. O que torna esse procedimento possível para conseguir recolher a água no estado líquido? Eu vou ter que condensar essa água. Essa água não pode continuar com vapor, porque ela vai vaporizar e ela vai entrar nesse tubo que está bem no meio desse aparelho que eu chamo de condensador. Nome apropriado, né? Que bom, né? O condensador ele serve para condensar alguma coisa. Nesse caso, ele vai condensar a água. Condensação, passagem do estado vapor para o estado líquido. Então, esse gás que ocuparia todo o espaço que lhe é oferecido, entrando em contato com o condensador, ele se transforma em um líquido. Então, ele vai pingar nesse Erlenmeyer apenas como água no estado líquido. Continuando a aquecer, eu continuo formando vapor d'água até que todo o vapor d'água ele vai para outro recipiente, né, para esse Erlenmeyer, e o que sobra aqui no final? Apenas o NaCl. Tá? Vamos lá. Por que esse condensador ele consegue condensar? Lembra o seguinte, para transformar um gás em um líquido, eu tenho que remover energia, eu tenho que abaixar a temperatura. Então, esse condensador nada mais é do que um trocador de calor. Eu vou ter circulação de água entrando nesse aparelho e saindo no aparelho sem ter contato direto com o vapor d'água. Tá vendo que é um tubo central e essa água ela encharca a parte de fora. Então fica esse tubo central em contato com essa água que está circulando. Uma mangueirinha ligada na torneira, injetando água, enchendo esse recipiente e saindo. Então eu tenho água circulando e resfriando essa parte central, promovendo a condensação da água. Tá bom, gente? Então, procedimento bem tranquilo. Então, na próxima aula, a gente pega um exemplo onde eu tenho uma destilação fracionada, um pouco mais complexo. É simples não. É simples porque não tem diferença de pontos de ebulição. Então, gente, o que eu vou fazer com os senhores? Junto com esse vídeo, eu vou colocar uma listinha de exercícios. E eu peço que vocês façam. Na próxima aula, eu vou fazer um vídeo corrigindo essa lista de exercícios. E nessa listinha eu vou ter que utilizar a destilação fracionada. Tá bom, gente? E aí eu deixo também de presente para vocês, já que é feriado segunda e terça-feira. Vocês vão ter muito tempo para isso. Eu deixo esse exemplo. Eu quero que vocês façam um organograma com areia, limário de ferro, sal e água. Tá bom, gente? Beijinho. Fiquem em casa, tá? Logo passa tudo isso.